Craque Tim, por que a permanência do Vila aconteceu apenas na penúltima rodada? Por que foi difícil a conquista do objetivo? E aí é bom deixar claro, né, Tim, que essa diretoria do Vila trabalhou com essa numeração e com esse objetivo de ficar na Série B. Esse foi o discurso, e aí não vou entrar no mérito se foi um discurso pequeno, se foi um discurso raso, de pouca objetividade. Foi o discurso adotado pela diretoria do Vila. É um ano para a gente ficar na Série B. Aí tem questão financeira, problemas com contratações, ações trabalhistas, tudo aquilo que o torcedor do Vila conhece bem. E por que foi tão difícil a permanência conquistada apenas na penúltima rodada? Principalmente porque demorou a achar um técnico que conseguisse fazer o Vila crescer dentro da competição. Se a gente pegar o primeiro turno do Vila, Pasquetto, aí eu me lembro bem, o Vila virou com 19 pontos. É uma pontuação muito baixa, uma pontuação de alto risco. Era desanimador naquele momento. Alto risco de rebaixamento naquele momento. Então começou lá, teve o Wagner Lopes, não conseguiu fazer o Vila jogar bem. O primeiro turno do Vila muito abaixo, o Vila não tinha um padrão de jogo. Tentou com o Emerson Maria, que veio e ficou muito pouco tempo. Não deu certo também e ainda saiu deixando uma polêmica gigantesca na sua saída. E aí veio a luz, que foi o trabalho do Igor Magalhães. O trabalho do Igor Magalhães conseguiu fluir, conseguiu fazer com que esse mesmo elenco ajustado com uma ou outra contratação, e aí a gente pode citar o Moacir, que chegou ainda antes do Igor assumir pela segunda vez, esse Diego Tavares, que fez uma grande partida hoje. Então o Vila realmente conseguiu ajustar o time dentro de campo devido ao trabalho dele fora de campo. A diretoria agiu, colocou, apostou no Igor Magalhães e deu muito certo. Se o Vila tivesse feito um primeiro turno melhor, o Vila poderia ter aspirado a algo maior dentro da competição, mas a permanência, pelo que a diretoria falou desde o início, já foi uma grande vitória. Demorou porque o primeiro turno foi muito ruim. Você lembrou daquela parada do Emerson Maria, tal, do Donato, não sei o que tem. Eu tô lembrando aqui agora. Naquele dia eu achei que a vaca tinha ido pro brejo com corda e tudo no Vila Nova. Pelo ambiente que tinha sido criado. Parecia que não tinha. Acho que o Vila tava sem norte. Parecia que o Vila tava sem norte. O Vila não tinha rumo depois de toda aquela situação, né? Tanto que parece que a diretoria ficou tão atordoada com todo o contexto, com a reunião, com o resultado da reunião, com a postura do Emerson, que permitiu que o técnico fosse para uma entrevista coletiva dentro da sala de imprensa do clube e descascasse os jogadores. Descascasse todo o elenco, deixando o elenco numa saia justa. A situação que foi criada naquele momento, para mim foi um erro grave da diretoria naquele momento. Porque quando ele dá o espaço para o Emerson Maria fazer o que fez, falar o que falou, ele aumenta a crise. Era um momento muito perigoso. O Vila se não estava na zona de rebaixamento, estava muito perto. Agora eu não lembro exatamente. E tinha pela frente um time que ainda é postulante ao acesso, que era o Avaí. Então aquele momento realmente para mim foi um momento divisor de águas para a equipe do Vila Nova. Naquele momento o Rafael Donato, e aí eu estou com a alma lavada, né? Então eu posso falar isso agora, salvou o Vila. Se não é a experiência do Rafael... Mas depois ele quase dessalva o Vila também, né, Kleber? Não, mas naquele falhando momento, em campo agora nessa reta final, Mas naquele hein? momento ele salvou o Vila, ele foi o redentor. Na verdade, naquele momento ele foi o redentor do Vila, porque se aceita um treinador que põe do goleiro ao número 11 para marcar o time adversário, falou, professor, nós não queremos isso aqui não, nós queremos jogar o jogo. Não, mas meu time joga assim, não joga não, o senhor não vai ficar não. E se ele não faz isso, o Vila teria rebaixado. Mas aí eu acho que a última impressão é que fica. O Vila teria rebaixado. A impressão mas eu que tá ficando sobre o Donato são essas falhas que ele cometeu aí nos últimos jogos. Ele teve altos e baixos na competição, mas assim, naquele momento, aquela atitude... A liderança dele foi fantástica. Teve a liderança, mas eu acho assim, muito injusto colocar a situação só em cima do Donato. Tinha mais gente, né? Lógico que tinha. Mas aí ele assumiu. Ele é o capitão do time. É capitão do time, é o maior salário do time. Se é o maior salário, aí você tem mais informações que eu, mas ele é o capitão do time e nenhum capitão, por melhor que seja, ele toma decisões sozinho. Você pode ter certeza que ele pode ter sido ali um elo de ligação, a pessoa que falou durante a reunião. Eu sei o que aconteceu na reunião, muitos outros jogadores também falaram, não foi só o Donato, um Arthur Rezende falou, teve outro, Xandão falou, teve outros jogadores que falaram. Então sobrou muito no Donato porque ele é o capitão. E aí eu acho muito injusto você colocar a situação, porque se tivesse dado errado, Pasquetto,
Se tivesse dado errado, a culpa ia sobrar muito em cima do Donato. Aí e aí eu acho coragem. injusto. Porque, assim, se perde pro Avaí, o Vila ia fazer um limpo ali e o Donato, sem dúvida, Mas seria aí um que saía. ele teve coragem, ele pôs a cara, foi fundamental a experiência, o dom de responsabilidade que ele teve. Aí ele teve coragem, né? E naquela oportunidade, quando o Vila contratou o Emerson Maria, o Rafael Seba me perguntou de onde você está aí. O Rafael Bessa me perguntou de onde você está aí. O que é que você espera do Emerson Maria, Cleber? Eu falei, nada. Absolutamente nada. Ficou tempo demais pra mim, inclusive. Evandro Gomes, o Vila conquista a permanência dele mais um ano na Série B. Foi de uma maneira normal, natural? Foi mais difícil do que se imaginava? Qual que é a tua avaliação? Bom, termina nesse instante numa posição honrosa para quem fez aquele primeiro turno e reagir como reagiu no segundo turno, ganhando mais da metade dos pontos. Eu acho que o Vila Nova cumpriu bem o seu papel, que foi estabelecido pela diretoria, planejado pelo presidente do clube, que a meta era permanecer. E a meta foi alcançada. Sobre esse episódio dos jogadores com o Emerson Maria, no qual eu fui contra a atitude dos jogadores, mas eu acho que acabou rendendo ao time do Vila Nova a determinação que teve a partir daquele momento. Porque os jogadores se conscientizaram que a partir do momento que eles eram responsabilizados pela saída do técnico, eles passaram a jogar com mais determinação, porque sabiam que qualquer tropeço a partir dali, as responsabilidades seriam jogadas sobre eles. Então, acho que aquilo contribuiu também para que o Vila Nova tivesse a garra que teve em muitos jogos, dando demonstração de que eles, jogadores, estavam certos quando tomaram aquela decisão de contribuir para a saída do treinador. Eu acho que aquilo contribuiu. No mais, o Vila Nova fez uma campanha assim, de susto agora no final, pelo excessivo número de empates, pelos tropeços que levou aqui dentro de casa, demorou para ganhar jogos aqui. Então, isso foi um problema muito sério para o Vila. Mas termina de uma forma honrosa, né? Não precisou dos 45, chega a 48 pontos para poder respirar de forma aliviada. Ô Lopes, e pra você, assim, a avaliação do campeonato do Vila que se salva do rebaixamento? Bom, primeiro que é mais um ano que o Vila passa na Série B, né? Sem lutar pelo acesso. Agora, o time foi lá no cerne da questão. O primeiro turno foi muito mal feito, né? 19 pontos, 33% de aproveitamento. O Vila terminou o primeiro turno na 15ª colocação. É muito difícil você virar. Virou bem o turno, né? O retorno. Na verdade, são pontos corridos, mas a gente chama de turno e retorno. Os outros 19 jogos restantes, o time do Vila Nova conseguiu uma pontuação de 26 pontos. É o 7º colocado com 51% de aproveitamento. Um a menos do que o Goiás, que está brigando por o acesso. Então veja que se tivesse feito um campeonato mais equilibrado no primeiro turno, o Vila poderia ter disputado o seu acesso. Mas eu acho que pelo objetivo que o Vila Nova se propôs, ficou bom a permanência para o ano que vem. E Charlie Pereira, o Vila Nova fica na Série B. Foi uma campanha com altos e baixos, e no final das contas você considera ela normal? Baixa no primeiro turno, alta no segundo turno, né? O desempenho no retorno, né? Foi muito forte mesmo. O Emerson Maria, ele deixa o Vila depois do jogo contra o Botafogo, né? Que é o primeiro jogo do retorno. Faltariam ainda 18 jogos com o Igor ainda. E o Tim estava conversando comigo aqui. O Vila tem nesse momento, no retorno, 29 pontos. É a mesma pontuação que o Botafogo conseguiu no primeiro turno. O Botafogo está com a mão aí no título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, foi um outro clube no segundo turno. Mas é preciso avaliar também que o Vila errou muito no que se diz respeito a contratações. A montagem do elenco, né? Muitos jogadores foram contratados, né? Um número excessivo, né? Muitos deles ficaram pelo caminho, né? Foram liberados, deixaram de ser aproveitados assim como, né? Como se imaginava, e aí
evidentemente, o Igor teve que arrumar o carro com ele em andamento e foi extremamente competente para isso. Acho que a permanência do Vila passa muito pelo trabalho do técnico Igor Magalhães, né? Campeonato de pontos corridos, o Vila está permanecendo com muita justiça. E ele pode, inclusive, ficar numa posição muito interessante, porque existe ali um bolo de clubes ali com uma pontuação muito parecida, né? Nesse momento, o Vila está numa situação que ele está a 2 pontos do Vasco da Gama, que tem um gasto de folha de pagamento de 3,5 milhões. A folha de pagamento do Vasco, 3,5 milhões. O Vila tem uma folha de pagamento inferior a 800 mil reais. Kleber, arremata aí pra gente. Foi uma campanha dentro daquilo que você imaginava? Foi dentro do que a diretoria programou. Eu também lamento muito o primeiro turno do Vila Nova, mas acho que não tinha como ser diferente. A diretoria tentava acertar, tentava ajustar um time, estava trocando pneu do carro com ele em movimento. Quando o Vila Nova conseguiu ajustar, e esse ajuste veio muito mais em função daquela reunião dos jogadores, e por isso eu falei no Rafael Donato, do que da iniciativa da diretoria. Diretoria errou em manter o Wagner Lopes após o campeonato goiano. Diretoria errou quando trouxe Emerson Maria, um técnico completamente ultrapassado, completamente fora de norma para uma Série B, retranqueiro, mas é daquele retranqueiro de dar chutão para frente e pôr o atacante para marcar o back. Então, a diretoria errou a segunda vez e os jogadores tomaram a iniciativa de fazer a gestão do futebol do Vila Nova. Nesse momento, as coisas mudaram porque o Igor tinha a confiança dos jogadores e tinha a competência para realizar o trabalho. E a partir do momento em que ele passou a falar como técnico efetivamente, as coisas mudaram. Mas, de qualquer forma, o Vila procurou, foi pela permanência. As condições financeiras do Vila Nova dava a ele condições de fazer planos para a permanência. O que o Vila podia sonhar era com a Série B para o ano que vem, para tentar algo melhor. Ele já tem um time base, aí para o ano que vem, com pouco ajuste, ele pode chegar a buscar o seu acesso para a Série A, e é com pouco ajuste mesmo. O Vila não precisa de muita coisa para buscar o acesso para a Série A no ano que vem, não. Um camisa 10, um lateral direito de ofício qualificado, e mandar alguns ali que não deram conta embora, a manutenção do planejamento de direção, é isso que o Vila precisa. Então, para mim, não ficou aquém, não. O Vila fez a parte dele, ele planejou isso, ficar na Série B e ficou. Então, eu acho que é uma conquista, o torcedor está comemorando com razão. Um abraço para o Hélio em Atlanta, nos acompanhando aqui também. Para você que precisa comprar ferramentas, está rolando a Semana das Ferramentas na Imperial. Uma semana cheia de muitas ofertas e a grande reinauguração da loja no Parque Oeste. Muitas ofertas e promoção. Comprando acima de R$50, concorra uma TV de 50 polegadas e um incrível kit de ferramentas. Imperial Ferramentas, vendas 3269-1100. Hugo Jorge Bravo, o Kleber Ferreira falou em permanência da direção. É imprescindível que ele continue como presidente, Lopes, ou numa outra função, com a manutenção desse grupo de diretoria, porque ali parece que dividem bem as ações. Ou é necessário que ele fique mesmo como presidente para essa recuperação do Vila ter continuidade? Não, seria bom que continuasse, mas imprescindível não é. Imprescindível não é, até porque o time do Vila Nova acabou revelando alguns nomes interessantes. Esse Leandro Bittar é um bom nome, me parece ser um bom dirigente, muito bem atualizado, muito equilibrado. Então seria bom que o Hugo Jorge Bravo, que já tem o jeito, conhece muito de futebol, pudesse continuar. Mas não vejo como imprescindível não para o Vila Nova continuar na sua vida e tentando até algo mais no ano que vem. Porque o Vila precisa tentar, né? Uma hora você acostuma com a Série B, o time do Vila é um dos times mais tradicionais de Série B, né? Ao lado do Ceará, o Ceará agora foi para a Série A, mas eram os dois times mais antigos de Série B, Vila Nova e Ceará. É preciso que o Vila Nova almeje algo mais, e para isso seria interessante que o Hugo Jorge Bravo, que já tem muita experiência no futebol, essa já é a terceira passagem dele, né? E agora como presidente executivo, já esteve em outras funções, então seria muito interessante que ele continuasse, mas com vontade, né? Querendo continuar, né? Então isso seria importante. Não podendo ele,
eu vejo aí outros nomes, inclusive esse Leandro Bittar seria um nome interessante para sucedê-lo na presidência do Vila Nova. Mais do que a figura, Evandro, de um ou outro em determinado cargo, a ideia de trabalho é que deve ser mantida. A ideia de trabalho é que deve ser mantida. E sobre o que disse o Lopes, mais investimentos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque o Vila pagou conta pra caramba esse ano. Não teve público na maioria dos jogos. A gente imagina que terá mais dinheiro no ano que vem. Mas é isso, Evandro, a ideia de trabalho deve ser mantida? Deve. Eu sou a favor que o trabalho continue, porque o Hugo pegou o Vila Nova num momento absolutamente delicado com a pandemia, dinheiro não tinha de onde tirar, ele apelou para o torcedor, fez campanhas. Você, pelo menos até aqui, não vê jogadores do Vila reclamando de salários atrasados. Ele olhou um pouco da parte patrimonial do clube, melhorando ali o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, asfaltando ali aquele bosque, melhorou o centro de treinamentos da equipe colorada, melhorou muita coisa ali dentro do Vila. Só não deram conta ainda de arrumar aquela entrada do Vila Nova ali, que é uma encrenca danada, aquela construção que começou e não acabou. Mas ele melhorou muita coisa na sede também, na concentração. A gente tem que levar isso em conta. Talvez o maior pecado dele como presidente tenha sido não ganhar o campeonato goiano, que ficou escancarado para ele recuperar depois de 15 anos. E o Vila não deu conta de ganhar. Claro que ele não joga, mas talvez tenha sido a maior derrota dele, aquela nos pênaltis para o time do Grêmio Anápolis, perdendo o campeonato goiano. Mas temos que levar em conta um vice-campeonato brasileiro de aspirantes que ninguém conhecia aquele time, de repente colocou, fez sucesso, apareceu no Brasil inteiro. Campeão de futebol feminino, campeão de uma categoria de base e conseguiu colocar o time do Vila Nova numa Copa Verde para a semifinal, com grandes chances de conquistar o título e arrecadar um bom dinheiro lá na frente, participando de uma fase interessante da Copa do Brasil. Botou o time na Série B, cumprindo o projeto estabelecido por ele e pares de diretoria. O time do Vila fica numa Série B. De formas que eu acho que ele terá muito mais condições, num segundo mandato, de fazer um trabalho melhor. Concordo com o Lopes, no ponto que ninguém é imprescindível. O Vila tem outros nomes, e o Lopes citou bem o Leandro Bittar, que sempre nas entrevistas mostrou ser um profundo conhecedor de futebol e que deve estar bem preparado para assumir. Mas acho que a vez ainda é do Hugo. Ele teve uma tranquilidade danada para trabalhar, porque nem reunião de conselho, aquelas que costumeiramente aconteciam lá mensalmente, lá no Vila Nova, com outros dirigentes que por lá passaram, parece que isso acabou. Não tem mais aquela turma que cobrava, que ficava ali fazendo as cobranças e que não assumiam o seu papel de torcedor ou de conselheiro ou de sócio ou de uma coisa assim. O Hugo não teve isso. Isso deve ter facilitado a vida dele para uma boa administração no comando do Vila. Eu anotei alguns nomes aqui e com certeza vou cometer alguma injustiça. Nomes que sempre estiveram ao lado do Hugo Jorge Bravo. Leandro Bittar, o Leonardo Rizzo, foi o padrinho dessa turma lá no início. O Romário Policarpo, o Décio Caetano é o presidente do Conselho Deliberativo. Tem muita gente que nem lembra, né? Justamente por isso que o Evandro disse aí, não teve resenha de conselho, essas coisas. O Murilo Reis, que já foi até candidato à presidência do Vila e quase ganhou, além do Vinícius Cerqueira, que é outro vice do Hugo Jorge Bravo. É basicamente essa turma aqui, Charlie Pereira, e deve ficar entre eles? Eu não sei, eu devo ter esquecido de alguém aqui, assim, né? Eu acho que o primeiro nome é o Hugo, o segundo nome é o Hugo, o terceiro nome é o Hugo. Acho que só uma coisa tira o Hugo de um novo mandato, a família. Pelo que eu já ouvi, assim, né, de pessoas ligadas a ele, às vezes ele fala uma coisinha ou outra, assim, você pesca numa entrevista coletiva, numa declaração, talvez é a pressão da família que acaba perdendo. O Hugo é esposo, é filho, é pai, né? E o clube de futebol, a presidência de um clube de futebol, ainda mais um clube com tantos problemas como o Vila Nova, suga demais a energia de uma pessoa.
né? O Hugo tem a profissão dele, né? Que ocupa certamente um bom tempo do dia dele, aí vai pro Vila Nova, não tem hora para sair, tem que estar viajando, tem que estar perto, tem que estar no treino, tem que estar conversando, tem que ter reunião, tem que correr na justiça para resolver uma situação. Então, sem dúvida nenhuma, né, é muito problema. Eu acredito que só a família, talvez, possa ser um entrave para que o Hugo permaneça. Show de bola. A entrevista do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Ele disse que pode ficar, Tim, como presidente do Vila Nova. Na tendência é que ele fique. Aí cabe a todo o pessoal do grupo dele aí que comanda o Vila. E antes da entrevista do Hugo eu falei, faz muito tempo que eu não vi, ele deixa em aberto aí, mas eu não acredito que vai ter oposição, Pasqueto. Eu também acho que não. Faz muito tempo que eu não vejo isso dentro do Vila Nova. Olha lá se eu vi alguma vez, nem lembro se realmente existiu. Então, na lógica, o Hugo deve permanecer. Ele fala aí das dificuldades, e realmente é desgastante ser presidente de um clube do tamanho do Vila Nova, com os problemas que tem o Vila Nova. Tem a questão familiar que muitas vezes pesa, mas nesse momento, com o alívio da permanência, sem dúvida nenhuma ali os seus amigos, seus pares ali, seus companheiros ali da diretoria, a tendência é que o Hugo continue mesmo assim. Se não for o Hugo, tem que ser alguém desse grupo dele aí tem bons nomes, sem dúvida nenhuma o Vila está bem servido nesse momento para comandar o Vila Nova, mas eu imagino que o Hugo vai ser convencido a permanecer por mais 2 anos, já que tem objetivos, que conseguiu fazer o Vila melhorar muito nesses anos, e olha que foi difícil, Pasqueto, porque ele assume o Vila após um rebaixamento, o time na Série C, vem uma pandemia, o clube com as dificuldades financeiras, com dívidas trabalhistas gigantescas, e mesmo assim o Vila vai conquistando seus objetivos. Então o trabalho do Hugo e da diretoria dele toda foi muito boa, e para mim deve continuar sem dúvida nenhuma, não tem que mexer nesse momento, se mexer é só devido ao Hugo não querer ficar. Sentiu firmeza, Kleber, nas palavras do Hugo Jorge Bravo? Senti, eu continuo pensando que é fundamental que ele continue como presidente do Vila. Eu acho fundamental para o Vila buscar uma vaga na Série A. Aí, é claro que tem outras pessoas preparadas para assumir a presidência do Vila Nova, mas ela vai conseguir unir Leonardo Rizzo e Cizenando Ferro? Isso vai acontecer? O Hugo une. Toda essa diretoria, você falou aí os nomes do Romário Policarpo, do Leandro Bittar, do Vinícius Siqueira, do Murilo Reis, do Leonardo Rizzo, do Décio Caetano, e eu estou colocando aqui o Cizenando Ferro. Todo esse pessoal está unido porque o Hugo Jorge Bravo é quem comanda todo mundo. Se ele sai, aí não tenha dúvida, aparece pelo menos 2 grupos. Então, é fundamental que ele continue para que o Vila continue unido. E eu penso que ele vai continuar. O Vila, sem o Hugo na presidência, é um Vila duvidoso. Ele já sabe as dívidas que vão vencer, as reclamações trabalhistas que vão aparecer, aquelas que já foram negociadas. Então ele já tem pé da situação, já tem um planejamento, já tem uma base do time, já tem uma comissão técnica na cabeça. Então é fundamental. E penso que só a família para tirar o Hugo de lá. Ele quer ficar, pelas palavras dele, ele quer ficar. E o Hugo, se ele precisa do Vila agora para se autoafirmar como o bom presidente que tem se revelado, o Vila precisa muito mais dele. Só uma observação sobre esse tema, para fechar da minha parte. A cabeça da última gestão, eu estou falando cabeça porque eu vejo ele com uma inteligência grande demais. Wilson Balzac, que estava na administração anterior, né, sempre esteve ali no Vila, presidente do conselho, presidente do executivo, diretor de futebol. A última vez que eu conversei com ele, não faz muito tempo, nós gravamos recentemente um podcast sobre o Vila, com o Balzac, falando da história do Vila Nova. Ele falou assim, eu perguntei para ele, se o Hugo deve continuar, ele falou assim, claro que sim, faz uma grande gestão. Então assim, não existe oposição, não existe assim um nome que era de um outro grupo político que se apresenta com uma proposta para comandar o Vila. Então assim, depende do Hugo, é ele. E aí eu acho que é a família dele que vai ajudar nessa decisão. O Hugo conseguiu unir 2 grupos aí que eram separados. Eu até não acredito que
está dentro do Vila Nova sendo participativo nesse momento. O Kleber falou de um nome, por exemplo, Leonardo Rizzo e Zenando. Isso não é problema, esses dois não são problema. Não, O mas problema ele era não- Leonardo Rizzo e Balzac. Não, mas o Balzac, ele não, Não, mas- uniu, não. É o Balzac que fica na dele. O Balzac tá na Justamente, é dele. o que o conseguiu. O Hugo conseguiu, pelo menos, deixar longe a oposição. Porque, assim, a gente não vê hoje Mas aí é pelo bom trabalho. pelo bom trabalho. Porque Justamente. Não, porque se tivesse as um dívidas trabalho estivessem ruim, aumentando de Habilidade forma também. considerável. se tivesse um trabalho ruim do Hugo, Sim. sem dúvida nenhuma, teríamos Não, oposição. e tem um outro habilidade. ponto. E tem outro ponto, assim. O Balzac pode ser tudo, mas ele não é burro. Ele desconfiou, né? Ele ficou ali 2 anos. Pô, o Vila teve uma baita arrecadação. Ele tava lá com esse Val. Eles caíram da maneira como caíram. E aí o cara, E a chega um dívida que momento, ficou? experiente como ele é, pô, tá na hora de eu dar uma segurada. O Balzac pode ser tudo, mas ele não é bobinho. Ah, eu vou continuar lá, eu caí esses dias aqui como diretor do Vila, eu vou fazer uma oposição ali pro povo. Pô, com que moral? Falando sério, assim, com todo respeito. Desconfia, dá um passo atrás, sai fora. Igual outros saíram fora que foram mal. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O Newton Ferreira. Desconfiou, velho. Ele teve lá o dinheiro do Barros e tal. Foi uma vez, foi duas, na maioria das vezes foi mal. O cara desconfia e sai fora. Mas até porque, Pasqueto, Entendeu? é o Tem que o isso Charlie também, falou. Os caras são inteligentes O ti- nesse ponto. O time Deve foi ser, bem, né? o time tá sendo bem comandado, o time tá organizando, tá crescendo. Então não tem por que você ficar ali Exatamente, querendo ué. fazer tudo. Eu sempre sou a favor. Agora, se o time Tinha tivesse gente ido que ia mal, lá só pra agitar. justamente. Só pra agitar. Eu sou a quando o favor- time tá mal, aparece gente pra atrapalhar de Eu todo sou a quanto é lado. favor da oposição no condomínio. Tem que ter Eu alguém também, pra... só pra- Mas você tem que ter uma oposição que tenha boas Você tem que ter ideias, argumento. que tenha que ter projeto. Não é porque ter oposição por ter. Se a administração é boa, a oposição vai bater e vai cair sempre. Vai à luta, mas assim, tem uns caras que desconfiam, né? Penso que foi o que pensou o pessoal da diretoria passada. Ô Lopes, o Hugo Jorge Bravo diz que a tendência é que o Igor fique. Eu até imagino que já estejam conversando e alinhando tudo para o ano que vem, hein, Lopes? Eu imagino, até porque ele chamou o Igor Magalhães de patrimônio do Vila Nova. Destacou o papel dele como jogador e agora como técnico de futebol. E ele fez um papel importante para os outros técnicos como auxiliar e ficou sem, né? Ele não teve essa referência de um auxiliar. Então foi bem notado aí pelo presidente que quando ele assumiu que ele foi efetivado, não teve aí o seu auxiliar técnico. Então, acho que está tudo encaminhado para a permanência dele. É bom começar. Pode ser que daqui a pouco tenha que mudar? Pode. Mas o momento aponta para isso. O trabalho foi muito bem feito. Foi um trabalho que, se o Vila ganhar do Vitória fora de casa, vai, ao final aí desse turno, né, analisando só o retorno, é uma campanha de G4, uma campanha de acesso realmente, o que será fundamental para o time do Vila Nova. Então, diante de um trabalho desse, você não pode dizer outra coisa que não seja a permanência do Igor Magalhães para o ano que vem. Só que aí, Netinho, não pode usar o Goianão pra dar aquela fritada no cara, né? Não pode, né? Falou aí de patrimônio, realmente, daqui a pouco não pode começar o Goiano, perde um ou outro jogo aí, já demite. Pra mim, o Igor já mostrou muita qualidade. Você pega o próprio jogo que a gente viu aí contra o Londrina, ele foi fundamental hoje, ele conseguiu fazer uma leitura muito boa, fez as mudanças quando tinha que ser feito. Ele mostrou muita qualidade, Pasqueta. É um técnico novo que está começando, mas pega o Vila num momento muito difícil e consegue mostrar, mesmo nessas dificuldades, a qualidade dele e faz o Vila crescer, faz o Vila melhorar. Pelo que falou o Hugo Jorge Bravo, para mim já deve estar bem encaminhado, se não tiver certo já, para a permanência do Hugo para a próxima temporada, e vai ser um grande passo, um grande feito dessa diretoria, mais um, porque para mim acerta muito manter o Igor, para já começar a pensar agora no ajuste, na maneira de montar o elenco para a temporada do ano que vem, porque o ano que vem, Pasquete, quando chegar o Campeonato Brasileiro, aí o discurso tem que ser outro. Já não cabe mais só a permanência, já tem que tentar fazer algo a mais para brigar pelo acesso. Evandro, quais as virtudes e os defeitos do jovem técnico Igor Magalhães? Bom, as virtudes dele são os conhecimentos nessa área do futebol. Ele é jovem e é estudioso, né? Ele está a cada dia se especializando, né? Então, um cara que está vendo a carreira de técnico deslanchar porque ele abraçou a carreira de treinador. Ele não está ali por curiosidade, apenas para tapar um buraco.
Ele está ali porque ele vê essa oportunidade como sendo talvez uma alavancada para a sua carreira como técnico de futebol. A permanência do Vila já leva o nome do Igor a daqui a pouco ser requisitado por times aí de Série B. Porque ele permaneceu com um time que tinha enormes dificuldades para se manter ali onde está nesse momento. Então, por ser uma pessoa simples, estudiosa da casa, conhece o Vila Nova, né, se dá bem com os jogadores, não é aquele cara que cobra ferindo o jogador de futebol, porque jogadores de futebol, eles têm uma ideia que quando eles não querem um treinador, eles acabam mesmo fazendo movimento para tirar e tiram de uma forma ou de outra. Né? Tiram até de forma desonesta, que é entregando o jogo para, às vezes, tirar o treinador. Que é, entregando não se esforçando em uma partida de futebol para derrubar. Isso tem demais dentro do futebol. E o Igor, pela maneira como ele dirige, mantendo a autoridade dele, sem ser aquele cara autoritário, ele mantém de uma forma educada, de uma forma mais indicada, e eu acho que tudo isso leva o Igor a essa condição de um bom treinador. A permanência dele é essencial no time do Vila Nova para iniciar bem uma temporada do ano que vem. Kleber Ferreira, dá para pensar em algo maior na temporada que vem com o Igor Magalhães como técnico? Dá, e começa com o Igor Magalhães. Você vê essa capacidade nele, então? Eu acho que começa com o Igor Magalhães, a manutenção dele, esse pensamento maior do Vila. Veja quanto foi importante o Campeonato Brasileiro de Aspirante para o Vila Nova. O Vila descobriu o seu técnico. Ali ele mostrou que dava conta do recado. É mais do que jogador, né? Descobriu um técnico. Pois é, naquele campeonato, de verdade o que o Vila, que sobrou para o Vila daquele campeonato, além de ter sido roubado na final lá, terrivelmente prejudicado, foi ter descoberto um grande técnico. O Igor é um treinador inteligente, atualizado, estudioso, ousado, tem comando, como disse o Evandro Gomes, ele tem comando com habilidade, ele não é autoritário. Então, eu penso que passa pela permanência do Igor esse sonho maior do Vila. Agora não dá para ser patrimônio do Vila ganhando o salário de um auxiliar de treinador como treinador. O Vila precisa pagar para o Igor o salário de um técnico de futebol. E eu espero que seja assim. Mas imagino que nessa permanência dele deva ter essa conversa, né, Charlie? Sim. Certamente ele vai ter um reajuste no seu salário aí, né? E o Vila, dentro do que pode, né, oferecer a ele, né, ele vai ter o seu aumento, o seu reajuste, né, um pagamento mais dentro, né, acho que, como disse o Kleber, tem que pagar o Igor como um técnico de Série B do Campeonato Brasileiro, que faz uma grande campanha com o Vila Nova. E a permanência dele é meritocracia. Ele foi o melhor técnico do Vila no ano. Vila que teve o Márcio Fernandes, teve o Wagner Lopes, teve o Emerson Maria, todos porque técnicos é o seguinte, Charlie, mais cascudos que ele. Eu entendo o discurso do Hugo, quando ele diz, o Igor é um patrimônio do clube e tal, não sei o que tem. Só que esse discurso não enche barriga. Essa é a minha preocupação. O Igor, ele tem mercado. Você pega times médios aí, que o Vila tá terminando à frente, vai vir gente atrás do Igor Magalhães. Né? Se ele não tem empresário, ele vai ter empresário a partir de agora. Mas eu acho que pesa agora também. Tem isso tudo que seca também a carreira de um técnico promissor. A gente ouve o Hugo falar isso. Ok, concordo e até acredito que esse seja o sentimento dele, presidente. Porque eu acho que ele sente isso do Igor, assim. Não é que ele quer que o cara fique aqui de mão abanando. Eu acho que ele sente isso como torcedor. Pô, o cara jogou aqui, sofreu aqui e tá vencendo aqui como técnico. É o presidente / torcedor. Exatamente. É o sentimento dele com essa pessoa, né? Como teria se fosse o Tim, né? Como tem lá, como é o Frontini, né? Teve quando o Robson, né? Teve lá no Vila Nova também. É igual você e o Virley, vocês são patrimônio da Sagres. Vários outros. Né? Agora o Igor, ele vive o grande momento da carreira dele, né? O cavalo arriado passando, né? Ele ralou tanto aí como auxiliar técnico, tentando se inserir no mercado. Está inserido, né? Agora ele é técnico. Mas ele sabe que a paciência no Vila com ele vai ser maior do que qualquer outro lugar. Tem isso também. Aqui ele tem todo esse carinho.
esse respaldo, é o técnico que foi jogador, que ama o Vila, que torce pro Vila. Lá no Paraná Clube, no Figueirense, no Avaí, no CRB, no Vitória, ele não tem esse respaldo. Mas onde ele for, ele faz um bom trabalho, Charles. Ok. A gente tá vendo cada como pode cabeça de fazer, bagre como pode fazer no Vila também. E tá fazendo. No Vila ele fez e deve continuar fazendo. E a gente vê cada cabeça de bagre dirigindo time de futebol aí, é cada alteração que o sujeito tem coragem de fazer. Times grandes. A gente tem visto isso na Série A. Então o Igor não. Ele é inteligente, é estudioso, ele tem mercado e onde ele for, ele não precisa ir com essa insegurança, não. Ah, lá se eu perder um jogo me tiram. Não, pode levantar a cabeça. Se o Vila não quiser, o Vila é que vai se dar mal. Mas assim, eu acho que é uma vontade, uma fome com a vontade de comer. O Vila quer o Igor e o Igor quer continuar no Vila. Para você que precisa comprar ferramentas, está rolando a Semana das Ferramentas na Imperial. Uma semana cheia de muitas ofertas e a grande reinauguração da loja no Parque Oeste. Muitas ofertas e promoção. Comprando acima de R$50, concorra a uma TV de 50 polegadas e um incrível kit de ferramentas. Imperial Ferramentas, vendas 3269-1100. Eu vou tentar ser prático aqui, ó. Tem contratos para o ano que vem. Georgeme, o Colasso para o Campeonato Goiano, o Dudu, o Alisson, o Cleiton e o Alan Grafite. Não tem contrato. Fabrício, Moacir, Formiga, Krobel, Donato, Renato, Ricardo Lima, Bambu, David, Arthur Rezende, Thiago Real, Pedro Júnior, Maná e Diego Tavares. E o Kelvin também. Olha aqui, de titulares, hein? Moacir, Formiga, Donato, Renato, Bambu e Arthur Rezende. E Diego Tavares. São 7. São 7 titulares. Renova com todo mundo aqui, Tim? Pasqueto, esse time titular do Vila, vamos pegar o time que começou hoje só trocando o Colasso, que já tem contrato, colocando o William Formiga. Exato. Eu tentaria renovação com todos. Tem algumas contestações aí, alguns jogadores, mas para mim, pensando no campeonato mais importante do ano que vem, que é o Brasileiro da Série B, para mim todos são úteis. Nem todos, para mim, vão ser titular. Por Mas exemplo, pra mim, todos o Alan são... Grafite não precisa ficar, né? Não, o Alan, mas já tem contrato, então nem descarto ele. Mas, por exemplo, pensando na temporada do ano que vem, pensando no acesso, por exemplo, o Donato, que é tão contestado, para mim é um jogador que é útil. Pode ser que ele não seja titular. Aí é outra situação. O Renato é útil, é um bom zagueiro, mostrou qualidade. O próprio Cleiton aí, que tem contrato pro ano que vem, é um atacante que tem muito que crescer, mas se você pensar na temporada do ano que vem, pensando em acesso, o Vila manteria esse elenco que tá agora e tentaria trazer os jogadores para serem titulares nesse time. Alguns jogadores que hoje são titulares, para mim, serviriam como bons reservas para a temporada do ano que vem. É isso, Evandro? É reforçar o atual sem desfazer de muita gente? Se você for fazendo aquele limpa, você vai cair no mesmo erro que o Vila Nova caiu. Mudou o time do Campeonato Brasileiro e foi mudando e não foi dando certo, até encontrar uma formação que deu certo. É evidente que você tem que manter uma base maior, o maior possível. Por exemplo, o George vai ficar. É um goleiro espetacular. Moacir deve ficar. Moacir arrumou o Vila Nova. A liderança dele, o futebol que ele joga, o Moacir deve ficar. E eu acho que não é difícil a permanência dele. O Renato deve ficar. Chegou aqui da Aparecidense, um jogador que muita gente até duvidava da possibilidade dele jogar no time do Vila Nova. É um ótimo zagueiro. O Renato, falta ele fazer um gol na carreira dele, que ele não fez até hoje, que é a diferença dele para o Rafael Donato. Mas ele é um zagueiro firme, que foi um titular intocável na equipe colorada. Deve ficar. Rafael Donato, eu acho que não. Por mim, se não renovar, o Vila não vai perder muito, não. Porque apesar dele ter sido um líder que marcou gols até importantes para o time do Vila Nova, inúmeras foram as falhas dele que redundaram em gols, ou falhas que não redundaram em gols, mas que foram falhas que um zagueiro não pode cometer da forma como ele cometeu. Contribuiu com o Vila, teve um papel importante na equipe colorada, mas acho que não deveria ficar. O Formiga também. Não gosto do Formiga como marcador, mas é um jogador até que como ala, para compor um elenco, se tiver alguma coisa melhor, que contrate.
mas eu acho que ele poderia ficar também. Pedro Bambu. O Bambu é um cara esforçado, um jogador barato, um jogador que de grupo, um jogador comportado. Ele pode jogar na ala, pode jogar de volante, ele vai lá naquele arroz com feijão dele e dá certo. Como é um jogador que não cria nenhum tipo de problema, eu acho que seria importante, porque o pessoal do grupo do Vila gosta muito dele. Xandão, a gente nem pode analisar, Dudu é indispensável, Arthur tem que ficar, Diego Tavares tem que ficar, principalmente pelo jogo de hoje, Cleiton tem que ficar. Já discuto Rafael Silva, Grafite, Thiago Real, eu acho que são jogadores que, se saírem, não farão falta. Kleber Ferreira, a tua análise do elenco do Vila aí sobre quem deve ficar. Não terão contratos, repito aqui, bom que o Lopes também já recapitule o Charlie. Fabrício, Moacir, Formiga, Krobel, Donato, Renato, Ricardo Lima, Bambu, David, Arthur Rezende, Thiago Real, Pedro Júnior, Nico Maná e Diego Tavares. Tem uns outros reservas lá também, né? Mazete, Cardoso, esse pessoal também não deve ficar. Eu vou passar o povo que eu passo para frente. Eu não reformaria, não ficaria com o Maná, não ficaria com o Grafite, não ficaria com o Thiago Real. Esses e o Krobel, também não. Eu buscaria jogadores melhores. O Vila precisa de um 10 que resolva, de um lateral direito que resolva, para o Moacir, inclusive, poder jogar no meio. Então, esses eu não ficaria. O resto, eu tentaria segurar como a base do time. Tendo a base, aí você reorganiza onde precisa refazer a pintura. Esse William Formiga, por exemplo, é um baita de um ala. Num time bom, vai jogar mais. Então, precisa ficar. Esses... Não vejo motivo. Outro jogador que, para ficar no Vila, ele tem contrato. Ele tem que jogar, né? O Pedro Júnior. Sobre o Rafael Donato, é o maior salário do Vila. Não, o Pedro não tem contrato. O Pedro não tem? Não tem. Também não ficaria. E guardaria esse dinheiro para contratar alguém melhor. O Rafael Donato é o maior salário do Vila. E pelo salário que ele ganha, o Vila traz um jogador mais qualificado. E aí, Lopes, a tua avaliação aqui desse elenco do Vila Nova pro ano que vem? Eu acho que tem que permanecer aí com pelo menos 50%, 60% do elenco. No mínimo isso, para você ter uma base boa. Esse time titular, quase todo mundo, o Evandro já analisou bem, o Kleber acrescentou, o Tim já tinha falado. Então, acho que são quase todos eles. Quando o Vila descobre esses atacantes, você precisa fazer um esforço para ficar com eles, que o Vila, um dos grandes problemas que o Vila Nova teve, e que ficou muito tempo sem ganhar no Oba, foi o problema do ataque. Aí você veio, um Cleiton desse já fez 7 gols, o Alisson 7 gols, são 14 gols de atacantes. Então você precisa permanecer com esses jogadores. Essas descobertas do meio para frente, o Vila tem que fazer um esforço maior para ficar com eles. Então, cerca de 60% do elenco, os titulares todos, e mais aí alguns jogadores que são opção deveriam ficar para o ano que vem, para que o Vila possa começar o ano 2022 com a base bem forte. E aí, Pereira? Vou dar a melhor opinião deles aqui todos, tá bom? Você deixou por último por causa disso, né? O Vila, o time titular do Vila. Jorge, Mimocir... Não é por isso não. O Zezinho vem aqui e fala com você. Você sai aqui e vai lá na Natália. Aí você volta com um copo de café. Aí você pega um copo de coca. Aí o Zezinho volta aqui de novo. Hoje eu sentei... Aí você volta pra lá. Aí eu deixo você por último, porque é a hora que você senta aqui direito, que aí eu pego e te chamo pra dar opinião, ué. Tá. Tomou bronca do chefe. Desse jeitinho, Você tá tomando bronca do chefe, hein, Charles? Eu já não tô escalado amanhã, não tô nem aí. Se ele desfazer a escala, ele tá enrolado comigo. Você foi sintético e preciso. E sintático. Vamos lá. Vai, garotinho. Time do Vila, titular. Jorge, Mimocir, Donato, Renato, Formiga. Bambu, Dudu e Arthur. Alisson, Tavares e Cleiton. Esse é o time do Vila Nova, assim, a base do Vila Nova, né? O Formiga não jogou contra o Londrina, tá suspenso, joga o Bruno Colasso. Eu ficaria com todos esses jogadores. Todos eles. O restante eu não ficaria. E eu contrataria um número X de reforços, que o meu orçamento permite, melhores do que esses aqui. Se eu for trazer um zagueiro, ele tem que ser melhor que o Donato e o Renato. Ele não pode ser para brigar por posição. Tem que ser melhor do que os dois. Eu vou trazer um atacante, ele tem que ser melhor do que o Alisson, Diego Tavares, o Cleiton. Vou trazer um lateral. Ele não vem para brigar por posição com o Formiga. Ele tem que ser melhor do que o Formiga, né? Mas aí, claro, passa por uma situação de alguns jogadores que têm contrato, por exemplo, Alan Grafite tem contrato. Mas
sabe? Pelo que mostrou, não merecia ter o seu contrato tão longo, né? Então eu faria isso. Manteria os titulares e liberaria os demais jogadores, trazendo reforços melhores do que os que estão no time titular. Quem estuda no TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma superestrutura. Colégio TEL, quem estuda sabe, matrículas abertas. 3924-3344, Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. É isso aí, galera. E ao Vila resta agora a Copa Verde.